Desejo saudar a você, querido telespectador, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Uma alegria para nós receber a sua audiência e somos gratos a Deus pelo privilégio que temos neste momento e agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade concedida para que estejamos aqui aprendendo com a palavra do Senhor. Peço a Deus e ao seu Santo Espírito que possa falar ao seu coração, como sempre vem falando através desta programação, que é toda voltada para levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Convido-lhe para que venhamos a ler no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 26, os versículos de número 1 e o versículo 2. O texto aqui nos diz: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, estando aqui reunido com os discípulos, ele acabara de ensinar acerca da grande tribulação, fizera exortação à vigilância, ensinara sobre a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, a vida eterna e o castigo eterno. É por isso que o texto, no primeiro versículo, nos diz: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, aí ele diz aos discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No versículo 2, nós observamos que aqui manifesta-se um atributo divino, que é justamente a presciência, ou seja, o conhecimento antecipado. Jesus sabe do que vai acontecer mais na frente. Jesus conhece o amanhã. Ele já tem ciência do vindouro. Jesus, ele conhece o futuro. Ele já sabe de todas as coisas. O que se dará amanhã, depois de amanhã, na próxima semana, próximo mês, próximo ano. Tudo já lhe é patente. E ele dissera: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. No versículo 17 do capítulo 26, nós encontramos o texto trazendo a seguinte expressão: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Versículo 18 deste mesmo capítulo nos revela: E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui no versículo 18, nós vamos encontrar um outro atributo de Cristo, um outro atributo divino, que é justamente a onipresença e até mesmo a sua
onisciência, Ele conhece todos os detalhes, tudo que se cerca em volta. Ele sabia que do outro lado da cidade havia um certo homem. E ele ordenara aos discípulos, foram 2 discípulos até aquele homem, levando a mensagem, a informação acerca da orientação do Mestre. O Mestre diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E o versículo 19 nos revela que os discípulos fizeram, diz o texto, e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículo 21 nos diz: e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mais uma vez, nós encontramos a presciência, conhecimento de algo no futuro, revelada de forma antecipada. Um de vós me há, está no futuro, me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mais uma vez, a sua presciência em destaque: esse me há de trair. Jesus sabendo de fatos que viriam a acontecer. Jesus, ele conhece o porvir, conhece o vindouro, conhece o futuro. Jesus, depois, ele inaugura a Santa Ceia, ele institui a Santa Ceia. E depois desse momento de ele ter tomado o pão, abençoado, partiu, ter dado aos discípulos, tomou o cálice, dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, e dissera: porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No versículo 29, nós vamos, em mais um momento, verificar que Jesus manifesta, Jesus fala, Jesus informa, Jesus traz informações acerca de algo que irá acontecer no futuro. Ele diz assim: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ele fizera aqui uma promessa e ele informara que a realização dessa promessa iria acontecer, ou viria a acontecer, num futuro para nós e que para ele já é patente, sempre foi patente ao seu saber. O versículo 30 nos chama a atenção, por quê? Porque, entendendo que Jesus conhece tudo o que está para acontecer, tudo o que virá, tudo o que ocorrerá, Jesus, ele juntamente com os discípulos, ele realiza algo aqui que para nós mortais não é comum. Tão quanto não é fácil. O texto no versículo 30 do capítulo 26 nos diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu lhe faço uma pergunta neste momento. É fácil cantar um hino em meio às dificuldades? É normal ter o coração salutar, tranquilo, equilibrado nas emoções? Sinceramente, cantar, louvar, adorar a Deus, diante dos algozes, diante das lutas, diante das intempéries, diante das tempestades, dos desafios,
cantar um hino. A Bíblia diz que, e tendo eles cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Perguntando ao texto, verificando no texto que Jesus conhece o amanhã, como é que se consegue cantar um hino, mesmo sabendo de tudo que está no porvir, sabendo do que vai acontecer? Porque Jesus tem alma, aqui ele nasceu, tendo alma aqui, e é justamente a alma que é o ambiente das emoções, o misto das emoções. Quando a gente sente o impacto das lutas, dos sofrimentos, dos desafios que nós enfrentamos, isso mexe com a nossa alma. É justamente na alma onde está o ambiente das emoções. Ora, estamos alegres, ora, estamos tristes, ora, estamos animados, ora, estamos timidamente com a expressão baixa. E tudo isso é reflexo da alma. Alegria, tristeza, angústia. Ao ponto de Jesus, mais na frente, informar aos discípulos que a sua alma estava cheia de tristeza, detalhe, até a morte. Será que Jesus estava angustiado? Sim, ele estava muito angustiado. Mas ele não hesitou, ele não retrucou, ele não fugiu do ofício. E como dissemos, por causa da sua presciência, conhecimento antecipado, ele sabia de tudo que o aguardara. Mas a Bíblia diz, versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Segundo os pesquisadores, os estudiosos, os comentaristas, os hinos que se cantavam aqui está registrado entre os salmos de número 113 ao salmo de número 118. Jesus sabia que iria chegar ali no Getsêmani, levou consigo, versículo 36 diz, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha aqui o adjunto adverbial de intensidade. Começou a entristecer-se e angustiar-se, detalhe, muito. Ou seja, aquela tristeza e aquela angústia que já mexia com Cristo no seu interior, na sua alma, ela fora crescente e chegou ali no ápice, dentro do seu ser, ali no Getsêmani. Mas ele não hesita. Ele mesmo convivendo com um misto das emoções, ele abre a boca e canta um hino, sabendo, conhecendo, enxergando todo o futuro que o aguardara. Aí ele canta o hino. Ele dissera no versículo 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 39, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Primeira oração, versículo 40 nos fala que Jesus volta para os discípulos, aí o versículo 41 nos revela que ele retorna à oração. Versículo 42 nos informa que ele retorna mais uma vez para os discípulos. No versículo 42, melhor dizendo, ele retorna à oração segunda vez. No versículo 43, volta aos discípulos, acha os discípulos adormecidos. Versículo 44, deixa-os de novo e foi orar pela
terceira vez. Queridos, o Getsêmani verdadeiramente foi uma agonia para Cristo. E como é que ele consegue cantar, conforme está registrado no versículo 30? Ele sabia da agonia do Getsêmani. Ele sabia do momento que iria ser preso. Havia o traidor. Ele informara de forma antecipada acerca do traidor, quando estava lá no cenáculo, que fora preparado, que ele instituía a Santa Ceia. Um de vós me há de trair. Ele sabia. Ele conhece o futuro. E Jesus canta o hino. E se a Bíblia diz que ele cantou o hino, é porque ele cantou. Jesus não é hipócrita. Verdadeiramente ele cantou. Sabia do momento ali, quando iria chegar as multidões com espadas e porretes nas mãos, espadas e porretes, como diz o texto sagrado no versículo 47, e estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Momento de vexame, Jesus estaria passando. Que situação vexatória, que humilhação. Mas ele cantou um hino. Enfrentar aquela humilhação lá na casa de Anás, depois ser levado para a casa de Caifás, ser interpelado ali, as perguntas que lhe fizeram. O texto sagrado, no capítulo 26, ainda nos revela que Jesus recebera uma cusparada no seu rosto. Várias pessoas cobriam, depois desse momento, cobriam o seu rosto com um pano, e alguém chegava e dava um murro, dava um soco nele, e fazia ali perguntas. Não és tu profeta? Dize-nos quem te bateu. Ele sabia que iria enfrentar esse momento. Ele sabia que iria receber os socos, os murros, porque o futuro está patente ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que depois de Caifás iria ser levado para estar diante do governador Pôncio Pilatos. E foi Jesus, capítulo 27 de Mateus, foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo ali interpelado, e o governador aclamando a multidão para que dissesse a quem deveria soltar, seria trocar, a quem deveria ser levado à cruz, a multidão gritava: liberta Barrabás, o homicida, e prendei o Cristo. Depois de Pilatos, Jesus foi levado a Herodes, e mais um momento, Jesus enfrentando momentos, minutos, períodos ali de um ambiente hostil, tudo isso ele enfrentando. E como é que ele, sabendo dessas coisas, ele abriu a boca para cantar um hino? A via dolorosa que o aguardara, e naquela peregrinação até chegar no Gólgota, Monte Caveira, recebendo os impactos das chicotadas que eram realizadas pelos brutos soldados romanos, na ponta do chicote, osso amarrado, osso de carneiro,
outra ponta, pedaço de chumbo, batendo no seu corpo, rasgando a sua pele, fazendo-o sangrar constantemente. Levaram a cruz, pregaram sobre o madeiro, com cravos nas mãos, nos pés, coroa de espinho em sua fronte. Sua cabeça recebera os impactos que eram perfurados por causa desses espinhos. O soldado pega o caniço, bate na coroa, aqueles espinhos furando justamente na região da cabeça, onde migra muito sangue que vem alimentar o cérebro. Tudo isso ele sabia. Sabia de todo esse sofrimento. Ouvindo aquelas palavras que saltavam das pessoas que caminhavam frente à cruz e dizia, como está escrito aqui, e foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, a partir do versículo 38 do capítulo 27, versículo 40, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam, versículo 42, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Outros diziam, versículo 43, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Versículo 45, e desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Versículo 46, e perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia de tudo isto, que iria enfrentar os seus algozes, iria enfrentar aquelas pessoas, os soldados romanos, as palavras de humilhação, o povo satirizando, mas ele não hesitou e deixa para nós um grande exemplo para a carreira cristã. Ainda bem que eu e você não temos a presciência, ou seja, conhecimento antecipado, porque talvez alguém iria morrer por antecipação, só de nervoso. Jesus conhece o futuro, ele sabia de tudo que estava preparado para ele, mas ele não hesitou, ele abre a boca e chegou a cantar o hino. Que eu e você, mesmo não sabendo do futuro, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso Salvador, Ele conhece o meu futuro e conhece o teu futuro. E assim como Ele cantou o hino, que eu e você possamos convidar a nossa alma e cantar hinos de louvores ao nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é que tem o controle da nossa vida e cuida de cada um de nós. Se você compreende essas palavras e aceita no seu coração, se você já é um cristão, que esta reflexão possa trazer consolo à tua alma, guarida aos teus anseios, aos teus anelos, em Cristo, guarida em Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa fazê-lo neste momento. E eu lhe convido para participar comigo neste momento de oração. Pai, em nome de Jesus,
Toda nossa gratidão a Ti pelo privilégio, ora concedido, de estarmos aqui neste programa Reflexão Bíblica e sendo alimentado pela Tua Palavra, ó Deus, sendo vivificado pelos Teus ensinamentos, à luz da Tua Palavra. Traz consolo, traz ânimo e estímulo à nossa fé, a saber que, enfrentando os desafios da vida, ó Senhor, nós podemos cantar um hino de louvor ao Teu nome, porque Tu és o nosso dono, Tu és o que cuida de cada um de nós. Eu te peço também em favor destes que se entregam a Ti nesta hora, como único e suficiente Salvador. Perdoa-lhes os pecados, escreve o nome no livro da vida. Ó Deus, traz paz, guarida e força nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Que você e sua família possam visitar um templo da Assembleia de Deus, aqui de Pernambuco, presidido pelo pastor Ailton José Alves, a saber, o nosso templo central situa-se na Avenida Cruz Cabugá, número 29. Seja muito bem-vindo. O nosso presidente, com certeza, ficará muito satisfeito com a sua presença. Fique em paz, fique com Deus.